Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se andarmos em plena luz e confiarmos só em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. Querido Pai, amantíssimo de nossa alma, neste momento, Senhor, te agradeço por esta manhã de sexta-feira, para minha frente, o início do nosso fim de semana, que seja de paz, de gozo, Senhor, de harmonia, da sua parte, dá-nos livramento, verás saber, Senhor, não nos deixe cair em tentação, te desagradar, livra o nosso pé da queda, faça-nos prosperar segundo a sua vontade, Senhor, que nenhum mal nos suceda, que praga alguma não chegue em nossa tenda. Senhor, vá diante de nós, pelejando, guerreando, curando, salvando, libertando. Senhor, te apresento cada uma petição. Espírito Santo, se apodere de minha vida nesta manhã, conforme a sua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus queridos amados e ouvintes da palavra do Senhor, minutos de sabedoria, glórias a Deus. Estou passando este momento para compartilhar algo da parte de Deus para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Grato a Deus pela oportunidade, dormimos e acordamos. Foi o Senhor que fez isto, que sustentou. Então temos o privilégio de mais um dia de vida, o suficiente para agradecermos a Deus e fazer tudo diferente, melhorar cada dia após dia. Meus queridos e amados, nesta madrugada o Senhor me revelou uma palavra. A palavra primeiro, ela passa por mim, eu primeiro recebo para poder transmitir. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Em Números capítulo 17, a Bíblia fala acerca da vara de Arão. A vara de Arão floresce. Como naqueles dias, nos nossos dias não é diferente, meus amados. Antes de tudo, de fazer a leitura da palavra, eu quero expressar que há um espírito, é um espírito, a inveja é um espírito, é o mesmo espírito que estava sobre Caim, sim, sobre os irmãos de José, sim, a inveja. O mesmo espírito que estava sobre Dotã e Abirão, quando se levantaram contra Moisés, e a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu eles e todas as famílias deles, animais e tudo, a terra se abriu e engoliu, porque eles se levantaram contra o servo de Deus. Talvez você não saiba, tem alguém se levantando contra a sua vida, sobre a sua chamada. Isso pode acontecer comigo e acontece. Nós não estamos isentos das murmurações, dos levantes de alguém. Não. Isso foi com Arão, irmão de Moisés. A Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés ir da presença de Faraó, você disse: vai, chama Arão. Arão vai contigo. Foi Deus. Quando Deus quer, não tem para onde. Então, estava havendo murmuração entre os filhos de Israel, ou seja, entre o povo de Deus. Sempre tem, meus amados irmãos, uma panela. Sempre tem um moitinho, falando bem rasteiro. Um grupinho que não vai aceitar o seu chamado, a sua posição. Tem pessoas que têm inveja até da sua forma de se expressar. Isso é Deus na minha e na sua vida. Nós não somos nada pela misericórdia. Somos filhos de Deus, porque antes éramos filhos da ira. Preparados para a ira. Andávamos errantes. E Deus achou por bem nos chamar. Então o que acontece, meus amados, é que eu peço atenção de todos nesse momento, acerca do que irei ler e me expressar com a vontade do Espírito Santo. A vara de Arão floresce, Números capítulo 17, diz a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas.
e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as portas da tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Ouviram? E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara para cada maioral, uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eis o vieram todos murmurando, e todos tomaram cada um sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: toma, pois, a vara de Arão perante o testemunho, para que, segundo por sinal, para os filhos rebeldes, assim farás acabar as murmurações contra mim, e não murmurarão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Aquela interrogação. Bendito Pai, glorioso Deus, fala nos nossos corações, Espírito Santo, conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, a Bíblia diz que os filhos de Israel, e de cada casa paterna, meus amados irmãos, 12 varas. O Senhor mandou com que Moisés pegasse 12 varas e ele levasse até o tabernáculo, um testemunho, até a presença de Deus. Porque no dia seguinte, Deus iria revelar a quem ele escolheu. Sim, porque havia uma murmuração entre os filhos de Israel contra Arão, contra o chamado de Arão, a vocação de Arão. A palavra do Senhor nos diz que Deus escolheu Arão, sua descendência, o sacerdócio. Sim, eterno. Há pessoas que Deus determina para certas vocações e não tem para onde correr, e não tem para que murmurar, porque a Bíblia diz aqui que murmuraram contra Deus. Quando alguém murmura contra mim, contra a sua vida, a minha sua chamada, está murmurando contra Deus. E Deus que nos chamou é aquele que nos justifica. Ele faz a vara florescer. E nesta madrugada Deus me revelou esta palavra. Observe, meus amados, que a vara de Arão, além dela florescer, vara, viu? Para você melhor entender, uma vara. Tinha raiz não. Que com Deus não tem arrumadinho, não tinha raiz não. Era só uma vara, uma tabica. Em outras palavras, uma estaca. Para você entender. Era uma vara, está escrito. E a palavra do Senhor diz que florescia porque produzira flores. E brotara renovos e dera amêndoas. Meus amados, como pode uma vara, além de dar flores, estava florescendo, floresceu. E deu amêndoas, deu fruto. Como evidência que Deus estava com Arão. Que Deus escolhera Arão. Aí a palavra do Senhor nos diz que os murmuradores e os rebeldes, que no meio do povo de Deus sempre tem rebelde, que se levanta contra mim e contra ti. Poxa, aquilo ali vai dar para nada não. Serve não, menino. Serve não. Ah, ele pensa que vai chegar muito longe. Ela pensa que vai muito acontecer na vida dela. Na vida dele, eu duvido. Aquilo lá tem Deus na vida e Deus tem aquilo para nada. Você pensa que não fala isso não? Você está enganado. Você está enganada.
horrendas coisas falam. A Bíblia diz que Miriam, certa feita, Arão se levantou contra Moisés. Está escrito, Números capítulo 12, eu disse: saiam, Moisés, saiam vocês três, na congregação. Foi. Deus ouviu a murmuração dos dois por conta da mulher cuxita. Passaram a questionar Moisés. Moisés nem sabia. Mas Deus, ele ouve e ele vê. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que no dia seguinte a vara de Arão, só ela floresceu, como sinal de que Deus o escolheu. Aí sabe o que foi que aconteceu? Os murmuradores rebeldes que se levantam contra os chamados servos de Deus, ao invés de abraçar, abrace o chamado seu irmão, da sua irmã. Porque você vai precisar dela, vai precisar dele. Vai. Pode se preparar que vai. Abrace. Murmure contra não. Para você não perecer. Aí a palavra do Senhor nos diz que ele disse: eis que perecemos. E vamos perecer. Em outras palavras, vamos morrer. Em outra tradução. Eles falaram, os murmuradores, vamos morrer. Porque se levantamos contra Deus. Deus fez notório e deixou o sinal que era comigo e que é contigo, que era com Arão e é por nós e por nós. Glória a Jesus. Tem pessoas, meus amados irmãos, que só estão no meio do povo de Deus, que só tem nome de ser, mas não é. São rebeldes. A Bíblia diz que o povo foi para o deserto 40 anos, mediante as murmurações. Muitos se rebelaram contra Deus. Aí hoje o caso seria diferente comigo e contigo. Tem pessoas que não acreditam na minha chamada, na sua chamada. Vai muito longe não, ele não. Ela não vai muito longe não. Está repreendido, Satanás. Como falou Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia o que ele veio fazer na terra. E Pedro disse: Senhor, vocês para trás de mim, Satanás. Não deixe o demônio tomar conta da sua vida e se levantar contra a vida do seu irmão, não. Abrace ele, abrace ela. Rebelde. E o Senhor falou para Moisés: eles murmuraram, Moisés, contra mim. Os rebeldes. Sabe quem estava por trás de tudo isso? O diabo. O espírito de Caim. A inveja. Mas Deus, mediante a sua palavra, porque ele tem compromisso, diz que por sinal, para que todos vissem, vão ver a sua e a minha vara florescer. Vai dar amêndoas, frutos, para a glória de Deus. Porque grande é Deus. A glória dele. Ele não dá glória a ninguém. Se permanecermos firmes, se formos fiéis a ele, e os murmuradores só perecem e descem. Porque eles entenderam: eita, vamos morrer. Se levantamos contra Deus. E outra, viu? Se aproxime não. O tabernáculo não, de Deus não. Não queira nem se atrever a se aproximar, para você não perecer. Porque eles entenderam, os rebeldes entenderam. Disse: agora a gente vai aparecer. Arrumamos problema agora. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Agora se aproxime do tabernáculo do Senhor. Deus chamou Moisés e Arão, rapaz. A evidência estava sobre Arão. Deixe com a murmuração contra o teu irmão. De que espírito sois? Porque certa feita a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. E Pedro falou: Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu e consuma eles? Pedro lembrou de Elias. Quando mandou descer fogo do céu e consumir aqueles capitão. Aí o Senhor falou: de que espírito vós sois? Eu não vim destruir as almas não, mas salvá-las. E de que espírito sois? A quem tu estás servindo?
aquele que comigo, glória a Deus, está descendo do céu essa palavra, não junta, espalha. Ou você está a serviço do reino de Deus, ou está a serviço do reino das trevas. Não precisa. Eu mando a você refletir. A palavra é viva e você sabe a quem está servindo. Mediante a sua inveja, seu irmão e sua irmã em Cristo vai muito mais além, vai prosperar, vai florescer em evidência perante todos, porque é sinal de Deus e Deus tem compromisso com esta palavra ministrada. Se levanta e contra um escolhido de Deus não, viu? Por mais pequeno ou pequeno que ela seja, pequenininha, quer morrer? Toque no crente que tem intimidade com Deus. Que conversa é essa, irmão Carlos? De Deus mata. Deus faz coisas piores por amor ao servo seu e uma serva sua. A Bíblia diz, no Tambirão, a terra se abriu e engoliu eles e a família. Até a família, meus amados irmãos, e os animais pereceram porque se levantou contra o povo de Deus. E o servo dele, Moisés, a quem ele escolheu. Foi Deus que se revelou para Moisés na sarça. Faça como Josué. Seja invejoso não. Mas fique do lado, olha. A Bíblia diz que Josué era sempre do lado de Moisés. E Deus viu a dedicação dele em querer aprender. E quem foi sucessor? Foi Josué. Porque ele se dedicou. Mas não tem inveja não de quem tem chamado não. Porque quem tem chamada, meus amados, sofre. É árduo. Você não sabe o quanto vós sofremos que temos chamados. Porque cada um tem um chamado diferente. Não questione não. Não questione, porque vai florescer, vai dar frutos. E muitos ficam com inveja, murmurando, falando mal, lançam palavra de maldição. Não adianta. Quem só vai se prejudicar é você. Quanto mais você fala, mais você se prejudica. Porque é Deus quem dá testemunho de quem Ele chama. E como prova desta palavra? Faz prova de Deus? Faz prova de Deus? Se Deus é com ele ou com ela, Deus ele responde, rapaz. Agora você não ora, fica murmurando contra o seu próximo, a voz vai murmurando contra Arão, que tu vai encontrar que estás procurando, tu vai descer a sepultura. Deus me livre. De quê? Deus te livrar, tu murmurando de quem ele escolheu. Após, experimenta a terra. Tá vendo eu aqui? Eu não sou nada não. Se levanta contra a minha vida para tu ver uma coisa. Jesus pagou alto preço por mim. Trago comigo as marcas do evangelho da minha vida. Renúncia. Você não sabe de onde eu saí. Certa feita alguém se levantou contra a minha vida. Não discuti porque crentão bate boca. Não. Mas dá vontade, viu? De arregaçar às vezes. Não é verdade? Dá. Somos carne. E de fazer coisas piores. É ser humano, meus irmãos. Somos perfeitos, não. Eu dei foi graças a Deus. Viu? E Jesus resolveu. A terra se abre e engole a terra, meus amados. É porque Deus tem ciúme. Abrace o chamado do seu irmão. Murmure não. Que é Deus purinho na vida dele e na vida dela. Você vai tocar em chamas e vai se queimar. E se queimar é bom, que fica as marcas. E se você perecer? Você não quer desfrutar aqui na terra de mais um algo? Então chegue junto. Não atrapalhe não. Quem ministra essa palavra não é irmão Carlos porque ele quer aparecer, não. É Deus. Alguém precisa ouvir esta palavra. E eu me alimento dela também. Porque passa primeiro para mim. Por mim. A palavra de Deus, ela é viva. Se eu não falar, Deus levanta outro e fala. Deus faz assim. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. No dia seguinte.
além de florescer, deu amêndoas, frutos, em evidência como Deus eminentemente o escolheu. Faz prova de Deus, se Deus escolheu ela ou não, se Deus escolheu ele ou não. Agora tu que está se levantando, te prepara. Não é para o teu bem não, é para o teu mal. E é, irmão Carlos, com certeza, para o teu próprio mal. Os levantes. Porque Deus não tem culpado por inocente, está escrito na palavra dele. Amém? Todos que se levantaram contra os servos de Deus pereceram. Nunca vi dizer que um se safou. Das mãos de Deus, duvido. A Bíblia não mostra. Todos que se levantaram contra o povo de Deus pereceu. Então não deixa Faraó tomar conta do teu coração não, endurecido não. Te quebranta, pede perdão a Deus, porque murmurasse dele e dela, ainda que ele e ela seja falho. E quem pode endireitar o que Deus fez torto? Está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Lê a Bíblia. Aí você não lê, você perece. Por inveja. Se você quer ser usado e usada por Deus, comece a desconjuntar os seus joelhos de madrugada, a orar. Muitos não vê não, vai questionar. As línguas de áspide são muitas. Contra mim, contra a tua vida. Agora para a própria perca. É em vão. E eu vou te dizer mais uma coisa. Deus revela. Um dia Deus me revelou um irmão. Fazendo assim, ó. Deus me revelou. Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia. Por inveja, meus irmãos. E eu tenho nada, eu sou nada. Mas eu tenho uma coisa, viu? De grande valor, e ai de quem tentar tocar. É um tesouro. E irmão Carlos, não é ouro nem prata. É um tesouro no vaso de barro. É o Espírito Santo. Tente tocar. Faça um teste. Eu sei a quem sirvo, rapaz. Você pensa que Deus é brincadeira? Que Deus não ouviu e viu? Te preparas. A partir de hoje, de agora, mediante esta palavra ministrada, Deus em evidência. Por sinal de cumprimento a esta palavra, tu vais ver o que ele vai fazer. Até aqui a palavra do Senhor, amém?